noite, irmãos, que a paz seja convosco, amém. Estamos felizes por mais uma vez poder adorar e exaltarmos o nome do Senhor juntos. Romanos 8:35, a palavra do Senhor diz: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem futuras, nem potestades, nem a altura e nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Glória a Deus. Glorificamos o teu nome, Senhor, porque o teu amor é maravilhoso. Glorificamos porque nada pode nos separar do teu amor. Glorificamos ao Senhor porque o Senhor é um Deus majestoso. O Senhor é um Deus criador de todas as coisas, e o Senhor está aqui neste lugar. O Senhor está aqui nessa noite, e nós podemos nos prostrar diante da tua beleza, diante da tua santidade. Nos reunimos aqui agora, Senhor, para adoração ao teu santo nome, para glorificar ao Senhor. Que o Senhor possa neste momento receber o nosso louvor, receber a nossa adoração, receber aquilo que temos a entregar ao teu santo e poderoso nome, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos adorar o nome do Senhor juntos. No mundo busquei, mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumirão. Então o Senhor me trouxe para perto, e todo desejo é satisfeito em seu amor. Cante comigo. Não há nada, nada melhor. Não há nada, nada melhor. Não há nada, nada melhor que o meu Deus. Declare mais uma vez. Não há nada, nada melhor. Não há nada, nada melhor. Não há nada, nada melhor que o meu Deus. Não tenha medo, se expor minhas fraquezas, defeitos e falhas, não vou esconder.
Cante comigo. Não há nada, declare, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. Levante a sua voz aí na sua casa e declare nessa noite: não há nada, nada melhor, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. E não há nada, e não há nada, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. E traz a vida ao sepulcro, faz de ossos soldado, faz do mar um caminho. O Senhor pode fazer, só o Senhor pode fazer, só o Senhor pode fazer. Aleluias, aleluia. Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus e glorificar a Ele na beleza da tua santidade, porque Ele é poderoso e tremendo. Porque não existe nada maior, não existe nada melhor, não existe nada tão grande, não existe nada tão poderoso do que o nosso Deus. Aleluia, e nada pode nos separar desse amor, nada pode nos separar dessa graça, aleluia, dessa maravilhosa graça que o Senhor tem a cada um de nós. Muito obrigado, Jesus, pelo teu amor, muito obrigado pelo teu perdão, muito obrigado pela vida que o Senhor nos dá. Ao teu nome, aleluia, seja dado todo louvor e adoração agora e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos neste momento receber o reverendo Jorge aplaudindo bem forte ao nome do Senhor. Amém. Glória a Deus, aleluia. Privilégio grande estar na presença do Senhor mais uma vez, e reunidos estamos neste momento. Eu quero iniciar fazendo uma oração. Senhor nosso Deus, Pai querido, muito obrigado por nos conceder o privilégio de mais uma vez nos reunirmos no culto da família, na noite de ceia, Senhor. Mais uma vez nos reunimos juntamente com os nossos irmãos, para juntos glorificar e engrandecer o Teu santo nome, nesta noite de comunhão, nesta noite tão especial que o Senhor preparou para nós. Igreja, eu quero ler o Salmo da Família neste momento. Salmo 128, a palavra do Senhor nos diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera. Teus filhos como rebento da oliveira, a roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos dos teus filhos, paz sobre Israel. Aleluia, glória a Deus, louvado seja, engrandecido seja o Senhor. Estende as mãos para o lado da sua casa
e vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, abençoa grandemente, Senhor, a nossa casa. Abençoa grandemente, Senhor Jesus, o cantinho que o Senhor preparou para vivermos momentos de bênção e de paz. Tira, Senhor Jesus, deste lar, desta família, Senhor, todo e qualquer embaraço, toda e qualquer obra maligna, toda e qualquer opressão, toda e qualquer obra de enfermidade alojada, Senhor, dentro desta casa. Ah, Senhor, nosso Deus, tira com o teu poder de circulação, ó Senhor, todos esses embaraços e abençoa-nos grandemente. Nós te louvamos e nós abençoamos os nossos irmãos. Obrigado, Jesus, pelo privilégio de poder glorificar o teu santo nome. Eu quero, nesta noite tão especial, eu quero orar com os irmãos que trouxeram para a casa de oração, para a casa do Senhor, o seu dízimo e a sua oferta. Quero consagrar também a oferta de socorro, o quilo de alimento que você trouxe para que possamos fazer as cestas básicas. Então eu quero pedir a bênção também. Quero pedir em essa oração a bênção do Senhor sobre a tua vida, sobre o teu dízimo, a tua oferta que vai ser ainda depositada ou feita a transferência. Senhor nosso Deus, Pai querido, em Êxodo 35, ali fala da prontidão do teu povo em ofertar, Senhor, em trazer o melhor para o teu altar. Senhor, a tua palavra nos afirma em Malaquias 3:10, trazei os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, se eu não abrir a janela do céu e não derramar as bênçãos sobre a sua vida. Senhor, nós oramos, pedimos a bênção, a boa medida, sacudida, recalcada na vida dos nossos irmãos, que são os mantenedores desta obra. Nós precisamos e nos colocamos diante de Ti, Senhor, e agradecemos no nome de Jesus. Aleluia. Noite de ceia, noite do concerto, noite de comunhão, noite de reconciliação, noite de aceitação. É uma noite muito especial que Deus preparou para nós nos reunirmos. Nós aqui na igreja e os irmãos em casa. Eu creio sem nenhuma sombra de dúvida que o Senhor já está inundando o seu lar, a sua família, a sua vida com as bênçãos que Ele já tem preparado, entregando para cada um de nós. A palavra de Deus, ela nos diz, crê no Senhor Jesus e será salvo, tua é a tua casa. E eu digo para os irmãos que Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Quero convidá-los a abrir a palavra de Deus na preparação da ceia nesta noite. Deus fala conosco e nos prepara para ceiarmos dignamente. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus em 1 Pedro, capítulo 5, o versículo de número 8, a palavra do Senhor diz assim: sede sóbrios e vigilantes, o diabo vosso adversário anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar.
O inimigo esperando o momento para atacar. Mas a palavra nos diz: sede vigilantes. Pai, nós acabamos de ler o texto da tua palavra. Queremos que o Senhor nos dê a revelação e que o trabalhar do Senhor seja um trabalhar completo nas nossas vidas, para que no final desta mensagem nós possamos ceiar dignamente. Eu creio, Senhor, que todo e qualquer obstáculo no entendimento já foi tirado de circulação. Todos nós vamos receber a palavra, entender a palavra e sair abençoado neste culto que o Senhor preparou para cada um de nós. Glória a Deus, aleluia. Sede sóbrio. Irmãos, por que a palavra narra para nós e nos chama a atenção para nós estarmos atentos? Satanás, ele trabalha com a legalidade. Quando nós vacilamos, quando nós descuidamos, o inimigo aproveita a oportunidade e ele entra em ação. Então, irmãos, todo cuidado é pouco. Nós não devemos ignorar os seus ardes. Nós não devemos ignorar as suas astúcias, as suas artimanhas e as suas armas. Eu quero dizer para os irmãos que o inimigo, ele é estrategista. É um adversário forte. E ele monta estratégias maldosas. Ele monta estratégia com ódio, com intenção de destruir. Mas nós temos a revelação da palavra de Deus, quando ela narra para nós dizendo que o inimigo, ele é limitado. Ele não avança, ele não ultrapassa as ordens do nosso Deus. Maior é o nosso Deus. Quando nós abrimos a palavra de Deus em Tiago capítulo 4, o versículo de número 7, a palavra do Senhor diz assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. O inimigo é estrategista, ele maquina contra a igreja, mas ele é limitado. Ele não ultrapassa as ordens do nosso Deus. Certo dia ele chegou para Deus e disse que queria tocar em Jó.
o Senhor permitiu. Pode tocar em tudo que Jó tem, mas não toca na vida de Jó. O Senhor liberou, mas Ele deu um limite. Por quê? Porque a última palavra é do nosso Deus. E o inimigo não ultrapassa a última palavra. Irmãos, Satanás, o adversário, é o príncipe das trevas. A palavra até revela dizendo que ele mata, rouba e destrói. O inimigo, ele mente e ele engana. Ele é enganador. Ele é incapaz de ser bom. E eu quero dizer para os irmãos que demônios estão aos milhares ao seu serviço. A especialidade dele é coisa ruim. Quando nós abrimos a palavra de Deus, o Evangelho de João, capítulo 10, o versículo de número 10, na primeira parte desse versículo ele aparece. E ali a palavra diz que o diabo, o inimigo, veio matar, roubar e destruir. É a especialidade dele. Matar, roubar e destruir. Mas na segunda parte do versículo nós encontramos ali algo tremendo e maravilhoso, quando a palavra de Deus revela para mim e para você, dizendo que Jesus Cristo veio para nos dar vida e vida com abundância. Diga glória a Deus. Deus é maravilhoso, Deus é glorioso. E o inimigo está limitado. Ele não vai além daquilo que o Senhor permitiu. Quando nós abrimos a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 8, versículo de número 36, nós encontramos ali a palavra de Deus dizendo que se pois o Filho Jesus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É a palavra de Deus. As estratégias do maligno, do inimigo, são desfeitas e tiradas de circulação pelo poder de Deus. E eu quero dizer para os irmãos que ele é um inimigo limitado. Ele não ultrapassa as ordens de Deus. Por isso é que ele trabalha na legalidade. É por isso que quando nós lemos ali a palavra de Deus, nós lemos ali e nós vimos que o inimigo vive procurando momentos, brechas, para que ele na legalidade venha agir na minha e na sua vida. E ele não perde tempo. Ele vive ao nosso derredor, bramando como leão, buscando quem possa tragar. Ele monta tudo que é tipo de estratégia para destruir
a igreja. Ele monta todo tipo de estratégia para enfraquecer e tirar a igreja da presença de Deus. Ele monta todo tipo de estratégia para te tirar da presença de Deus, esfriando você. Ele não consegue. Quando nós estamos alinhados com aquilo que é de Deus, ele não consegue, porque a sabedoria, o entendimento, o discernimento nosso vem do alto. Nós temos a direção de Deus. Nós somos de Deus. E quem é de Deus, o inimigo não o toca. Por isso nós precisamos ser prudentes. Por isso que nós precisamos nos cuidar. Muitos, na época que nós estamos vivendo, foram minados na legalidade que deram para o inimigo. E aí ele faz com que a pessoa perde a comunhão com Deus, a comunhão com os irmãos, a comunhão consigo mesmo, e então se embaraçam e se afastam e perde o poder, e perde a unção, e perde a graça, e se desvia. Sua principal arma é o engano. Eu vou dar um exemplo. Muitas pessoas têm em mente que Satanás, que o diabo, que o inimigo não existe. E muitos acreditam nisso. Mas a palavra de Deus narra para nós, dizendo que ele existe, que ele é real, é astuto. Na legalidade, ele destrói vidas e ele destrói famílias. Mesmo limitado pelo poder de Deus, ele pode colocar no nosso caminho, no meu caminho, no seu caminho, gigantes. Ele pode colocar diante do povo de Deus obstáculos, uma muralha diante de nós. Ele pode até levantar um exército contra nós. Ele pode levantar até um grande mar contra nós. Ele pode levantar o desemprego, as dívidas, até pandemia. Ele pode colocar esses obstáculos tudo e depois sussurrar no ouvido, declarando derrota para a pessoa, dizendo que não tem mais jeito. Procurando o ponto fraco da pessoa. Procurando o ponto fraco de cada um de nós. Ele pode fazer isso. Ele pode nos tentar. Mas não pode nos obrigar a nada. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, diz a palavra de Deus. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso de número 17, a palavra de Deus narra para nós dizendo que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Irmãos, quando nós abrimos a palavra de Deus,
em Lucas capítulo 10, o versículo de número 19, a palavra do Senhor nos diz assim: Eis aí, vos dei autoridade para pisardes em serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Se nós estivermos alinhados na obediência, nos princípios da Bíblia, nos princípios de Deus, o inimigo não tem poder sobre nós, porque não haverá a legalidade que dá a ele o direito de agir. Nós impedimos ele de agir, e ele vai permanecer ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, irmãos, nós estamos vendo algo muito tremendo. Veremos então o que ele não pode fazer. Até agora nós estamos falando o que ele pode fazer. Ele pode trazer até nós. Agora nós vamos falar um pouquinho do que ele não pode fazer, que é essencial para nós. Primeiro, ele não pode impedir de um pecador de ser salvo. Aleluia! O inimigo não pode impedir de nenhum membro da minha família ou da sua família se achegar ao Senhor Jesus, como nesta noite de ceia, aceitando-o como Senhor e Salvador da sua vida. O inimigo não pode, se você decidir Jesus, ele não tem poder para te impedir. Ele não vai entrar na sua frente e dizer, você não vai aceitar Jesus. Você tem o direito de aceitar Jesus, porque Deus está te dando a oportunidade de aceitação. Diga glória a Deus, você que está compreendendo. Irmãos, a palavra de Deus que é viva e que é poderosa, Apocalipse 22, nós encontramos aqui a palavra de Deus dizendo assim no versículo 17. 22, 17. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. O inimigo não tem poder de impedir um pecador de aceitar a Jesus e ter a sua vida mudada e garantida para a eternidade. Então, o inimigo não tem este poder. Apocalipse 3, versículo 20, a palavra do Senhor nos diz: Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Deus tem uma porta aberta para o pecador, a porta da salvação. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. O inimigo está vencido.
O inimigo trabalha na legalidade. Deus trabalha na realidade. Vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Então, irmãos, nós não vamos desistir. Nós vamos prosseguir, porque maior é o que está ao nosso favor do que o que vem contra nós. Ele não pode prevalecer contra a igreja do Deus vivo. Eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões e todo o poder do mal, diz o Senhor. O inimigo, ele vai continuar tentando, mas se permanecermos firmes, ele não nos toca, ele não consegue nos derrotar. Satanás tenta contra a igreja e se levanta contra a igreja e acha que vai destruir a igreja. Mas eu tenho uma revelação para a igreja do Senhor, a igreja viva, a igreja, o povo lavado e remido no sangue do Cordeiro. Cada vez que o inimigo monta estratégia contra nós, no final de tudo, nós saímos do outro lado cantando o hino da vitória e muito mais forte do que estávamos lá no começo. Ele tenta contra a igreja, mas a igreja fica mais forte. Igreja cada vez mais forte no conhecimento e na aproximação de Deus. Quando nós abrimos a palavra de Deus em Hebreus capítulo 4, o versículo de número 16, cheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Deus está ao nosso favor. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Nós somos guardados e dirigidos pelo o nosso Deus. Tem uma revelação para a igreja nesta noite. Satanás não pode ir além do sangue de Jesus Cristo. Quando Jesus verteu o sangue lá na cruz do Calvário, ele se esvaziou e a última palavra dele foi: Pai, está consumado. O inimigo está derrotado. Esta é a nossa segurança, igreja. Essa é a nossa vitória. 1 João, a palavra do Senhor nos diz, 1 João 5, o versículo de número 18 em diante. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecados. Antes, aquele que nasceu de Deus, aquele que nasceu de Deus, Deus o guarda. E o maligno não lhes toca.
O inimigo não tem poder sobre o povo que é o povo de Deus. Satanás não pode impedir de estarmos em comunhão, igreja. O inimigo não pode, ele não tem essa autoridade de impedir a nossa comunhão. É nós que decidimos estar na presença de Deus, é nós que decidimos passar em revista, descobrir como está a nossa vida com Deus, perdoar, liberar perdão, ser perdoado e em comunhão ceiar. Deus é maravilhoso. Nada vai nos separar do amor de Cristo Jesus. Nós vamos ceiar nesta noite. O Senhor já revelou a palavra dizendo que o inimigo está vencido, que você está em condições de se fortalecer e viver uma vida em abundância na presença do Senhor. A palavra de Deus em 1ª carta aos Coríntios 11, 27 e 28, ali fala que nós devemos passar em revista como está a nossa vida com Deus e assim comer, beber, ceiar dignamente. A palavra de Deus narra que nós temos a mesa pronta e o convite para ceiar. Quando nós abrimos a palavra de Deus, o Evangelho de João, no capítulo 6, na noite de ceia, o versículo 53 em diante. João 6, 53 em diante. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do homem e não beberdes o seu sangue, não tem vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Estas palavras, estas coisas, disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Irmãos, nós iremos ceiar nesta noite, dignamente. E nós iremos consagrar na comunhão a nossa vida. Eu quero, antes de consagrar a ceia, eu quero orar com você. Você que quer aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. O inimigo não pode impedir. Ele não consegue impedir. Se você decidir Jesus, as barreiras estão quebradas e você vai se tornar propriedade exclusiva do Senhor. Eu quero orar com você que está aceitando a Jesus
como Senhor e Salvador da sua vida. Senhor nosso Deus, Pai querido, esta pessoa que neste momento dentro da sua casa entendeu a palavra, foi impactados pelo teu poder que está sendo liberada, estão aceitando a Jesus como Senhor e Salvador da vida deles. Receba-os e abençoa-os grandemente, Senhor. Escreve o nome deles no livro da vida e dá o direito deles se tornarem filhos de Deus. Receba a tua bênção nesta noite, no nome de Jesus. Paizinho querido, eu oro agora com aqueles que estão distante de ti, Senhor. Aqueles que neste momento difícil também, ó Pai, saiu da tua presença, se esfriou na legalidade, o inimigo tentou tirá-los da tua presença, e nesse momento eles acordaram para a realidade, estão retornando, voltando para a casa de oração. Receba-os e abençoa-os grandemente. Tira, Senhor Jesus, todo embaraço e no lugar do fracasso, coloca toda a fortaleza agora, Senhor, e abençoa-os grandemente. Receba no nome de Jesus. Ó Paizinho querido, nós nos colocamos diante de Ti. Se tiver algum pecado, alguma obra contrária, Senhor, oculta, que venha à tona agora, nós pedimos perdão. Perdoa-nos, ó Senhor, para que nós possamos nesta noite ceiar dignamente, Senhor. Nós vamos consagrar a ceia nesta noite e nós queremos a Tua bênção sobre as nossas vidas. Senhor, que neste momento de ceia haja cura, haja libertação, haja paz e alegria, Senhor, nos lares e na família. Você que está acamado, receba cura, libertação no nome de Jesus. Você que pegou o kit ceia, você que preparou a ceia nesta noite, vamos consagrar e ceiar dignamente no nome de Jesus. Eu quero convidar você a pegar agora a partícula de pão, o cálice, para juntos nós consagrarmos ao nosso Deus. Eu creio que cada um de nós passamos em revista, nós já pedimos perdão e agora nós vamos ceiar dignamente. Vamos nos colocar diante do nosso Deus. Senhor Altíssimo, Deus Todo-Poderoso, mais uma vez nós temos este pedaço de pão que simboliza o corpo de Cristo Jesus, que por nós foi morto no Calvário, Senhor. Suplicamos-te, ó Deus, que este pão, ao tocar os nossos lábios, nos faça lembrar o sacrifício perfeito que foi realizado por teu amado Filho. E que neste momento a saúde, a paz, a alegria do Espírito Santo seja confirmada e restabelecida em nossas vidas, em o nome do Senhor Jesus. Paizinho querido, temos também em nossas mãos estes cálices, que simboliza o sangue precioso derramado no Calvário, para completar a perfeita obra da salvação planejada por Ti, Senhor. Em obediência à ordenança do Senhor Jesus, que disse: fazei isto em memória de mim, e todas as vezes que beberdes deste suco, lembra-te, em comunhão, beba. E nós tomamos nesta noite, Senhor, tomamos o cálice, tomamos agora o cálice em Tua memória, em Teu nome, Senhor Jesus Cristo. Comei e bebei, com ação de graça. Amém e amém. Nesses dias de desespero, incertezas e medo,
tua salvação eu creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Creio em ti. Que nossa fé não seja hinos, apenas notas e canções, e mesmo em tentações e fracos, creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. O perdido encontrou perdão, pois agora amor venceu, e a igreja permanece amor. Creio em ti, creio em ti. As cadeias não prevalecerão, pois o véu rasgou e veio ao chão. Seu amor não voltará em vão. Creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Em breve voltará. Glória a Deus, aleluia, louvado seja, engrandecido seja o Senhor. Vamos nos despedir no nome de Jesus. Que o amor de Deus o Pai, a graça de Jesus Cristo o Filho, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, se conosco hoje e sempre. Todos digam amém. Deus abençoe, paz seja convosco.